A primeira questão do present perfect é que ele é um tempo verbal, ok? Isso foi óbvio. Segunda questão é que ele não existe em português. Eu não tenho tempo verbal presente perfeito na nossa língua. A nossa língua é uma língua muito complexa, mas esse tempo verbal ela não acha que tem necessidade. E ela não criou. Todas as línguas latinas têm. Todas. O espanhol tem, o italiano tem, o francês tem e o português não tem. Por algum motivo que a gente acha que não era necessário. E aí, qual é o problema de não termos isso na nossa língua? Às vezes a tradução fica meio feia. A gente se entende bem, ninguém vai ter problema de se entender, mas a tradução vai ficar meio feia. Não tem o que fazer, a tradução realmente ela vai ficar feia. O present perfect, ele é um tempo verbal, que ele tá aqui, ó, ele tá situado entre o presente e o passado. Ele tá mais ou menos aqui, nesse meio. Ele não é nem presente, ele não é nem passado. Ele não é nem eu como todo dia algo, e ele não é também assim, eu comi ontem lasanha. Mas ele é alguma coisa que seria um costume, algo que eu costumo fazer. Não quer dizer que eu fiz ontem ou que eu fiz hoje, mas que eu costumo fazer. Eu gosto de comer espaguete. É um costume meu. Eu gosto. Eu tenho esse costume de comer. Mas não quer dizer que eu tenha comido ontem ou antes de ontem. Ou hoje também. Então eu tenho um tempo verbal que ele não tem um lugar certo. Ele fica rodeando aqui. Por isso esse espaço enorme. A questão da estrutura. O present perfect, ele utiliza o auxiliar have ou has. O has na terceira pessoa. Além disso, ele usa o verbo principal na forma do particípio, terceira coluna. Lembra da lista de verbos? Não. More legal. Chamada oral. Lembra? Da hora. Agora a gente vai ter outra chamada oral. Não, tô brincando. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. Eu ainda não pensei nisso. Agora a gente tem outra lista de verbos. Quer dizer, é a mesma lista de verbos. Só que agora eu quero focar na terceira coluna. Lembra que naquela chamada oral você via a primeira coluna, que era o verbo normal, e a segunda coluna, que era o verbo no passado. Agora eu quero a terceira coluna. Então a gente vai ter que voltar naquela lista. Eu vou mandar para vocês, tá? Caso vocês não tenham em casa, eu vou mandar para vocês junto com o material da aula hoje. E um exemplo: sujeito, have ou has, verbo no particípio. Só isso. Só isso. A estrutura do present perfect é isso aqui. Se você anotar isso aqui, tá certo. Por exemplo, I have gone to Disney before. I have gone to Disney before. Eu fora, ou eu fui, a Disney antes. Antes, em algum momento antes da minha vida, eu já fui para Disney. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele já foi para Disney. Você percebe que não é passado e não é presente. É algum tempo intermediário entre os dois aí. I have gone to Disney before. O que é o I aqui? O I é sujeito, claro. O have, auxiliar. Go, gone, no caso, é o verbo go. Lembra do verbo go? Passado do verbo go, went. Particípio do verbo go, gone. Então eu vou ter que decorar 3 listas aí. Ai, meu Deus. Isso aqui é complemento, ele não me importa muito. Isso aqui é o resto da frase. Ele não tem uma questão gramatical tão importante. Ele complementa a frase, tá? Senão a frase ia ficar muito pequena. Olha aqui, a mesma coisa. She has traveled to Egypt many times. She has traveled to Egypt many times. Ela viajou para o Egito muitas vezes. Muitas vezes ela viajou para o Egito. She has traveled to Egypt many times. Here, she, óbvio, é o sujeito. Olha o has. O has é o auxiliar. Percebe que ele mudou, né? Antes era have, agora é has. Traveled é o verbo travel, viajar. Isso aqui é o complemento da minha frase. Beleza, beleza. Olha isso aí. Esse remember é importante. Deixar esse remember aberto antes de fazer a tarefa, que daí a chance de você errar diminui. I, you, we, they have. He, she, it has. Ok? I, you, we, they have. He, she, it has. Então, assim, coisas separadas, cuidado.
Faz esse remember aí. E o past participle é a tal da terceira coluna. Já falamos bastante. Lembra? Eu já falei agora há pouco. Os verbos regulares, essas colunas são iguais, né? Por isso que o verbo é regular, ele é mó legal. Ele é tudo igual. Você põe assim, I wanted no passado e o particípio, wanted. I traveled e o particípio, I traveled. Então, o verbo regular, ele é legal, ele é da hora. O que sempre nos dá problema é o verbo irregular. Para eles, eu preciso de lista. Olha aqui alguns exemplos. Go, went, gone. Eat, ate, eaten. Então eu tenho aqui o ativa, né? A gente voltando aí, fala do present perfect ainda. Coloquei a negativa. A negativa é feita colocando not, logo após o auxiliar. Have not, haven't. Has not, hasn't. Very good. Por exemplo, I haven't eaten shrimp. Shrimp é camarão. I haven't eaten shrimp. Eu nunca comi camarão. Eu nunca comi camarão. Eu não tenho comido camarão. He hasn't written a new book in years. He hasn't written a new book in years. Ele não tem escrito um livro novo há anos. Né? Então essas aqui são negativas. Beleza, beleza. Passa para a próxima aí. Interrogativa, pergunta. Ela é igualzinha os outros verbos, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. É aquela questão da inversão, lembra disso, né? Ó, afirmativa. You have gone to Disney. E a interrogativa? Have you gone to Disney? Né? Ó, o auxiliar trocou de lugar aqui, o sujeito trocou de lugar aqui, e tá tudo certo. Fizeram um X, né? E aí tá tudo certo. Olha aqui. She has worked here for years. Ela tem trabalhado aqui por anos, ou há anos. E a pergunta, só inverter. Has she worked here for years? Has she worked here for years?